Só uma colocação, parceiro, na apresentação do CREA, falando desse aumento do resíduo orgânico no lixo, e esse aumento, esse incremento ocorreu muito com a ida da mulher no mercado de trabalho. Foi uma colocação interessante, porque antes existia dentro das residências uma reciclagem desse resíduo orgânico, ele era bem mais aproveitado. Como a mulher ingressou no mercado de trabalho, esse resíduo que sobra da comida pronta vai tudo no lixo. Então, não tem tempo, né? Isso é sinal de só as mulheres faziam o trabalho dentro de casa. Tem que participar. Gente, vamos lá, a proposta que nós fizemos no nosso grupo, nós dividimos as propostas temáticas e as propostas dos eixos temáticos, a nível nacional, a nível estadual e a nível local. Com relação ao eixo 1 de responsabilidades e possibilidades de atuação entre os entes federados, União, Estados e Municípios, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, no caso que é uma observação, a pactuação de políticas de moradia digna, mobilidade, saneamento e planejamento urbano, nós colocamos as seguintes propostas, a nível de diretrizes nacional. A nível nacional é realmente consolidar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, virar lei como algo projeto, para que se transforme em lei isso, para que essa política possa ser permanente. E a nível estadual, nós colocamos consolidação da política de desenvolvimento de integração regional. Realmente tem que ser transformar em nível federal e a nível estadual também. A segunda proposta desse eixo, a nível nacional, seria a integração com políticas municipais, regionais e estaduais de desenvolvimento urbano. Realmente colocar isso como lei e ter uma integração maior. A nível estadual, a integração com as políticas municipais e federais de desenvolvimento. Ter essa integração para que realmente se transforme em política pública, que não dependa de governo, se o governo estadual é de um partido, se o governo municipal é de outro e o governo federal é de outro. Se transforme realmente em políticas públicas. Com relação a eixo 2, que é a parte financeira, quem é que vai bancar isso aí? O aspecto financeiro para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, fontes, distribuição e aplicação, nós achamos que a nível nacional é importante a criação de agências regionais para estudos e investimentos nas ações, projetos e programas. Agências, se cria, por exemplo, a nível de governo federal, agências regionais no sentido assim, região de desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de regiões específicas. O tema do Estado fala realmente do desenvolvimento da cidade e integração regional. Isso. Então é um encontro importante. Justamente por isso, que a nível no âmbito estadual, nós colocamos a proposta de criação de agências regionais, no caso, para que se integre essa colocação aí, Roberto, é interessante. Eu tive a oportunidade de estar há 15 dias com a Isabel, que é aquela coordenadora do plano diretor lá da Fundação João Pinheiro. Ela veio da Fazenda de Putinga e nós apresentamos a presidente da mesa para ver se faz um integrado. Por exemplo, o prefeito comunal, você falou, olha, eu estou tendo aqui a necessidade de um plano diretor. Por quê? Porque há um crescimento de Pouso Alegre que está levando o crescimento de Monreal. Então ele tem que infraestruturar lá para poder atender. Amanhã depois algumas empresas vão instalar. E a parte urbana também, a parte de novas residências, há uma demanda de muitas pessoas que trabalham aqui e moram lá. Então ele está preocupado que a Fundação vai dar uma
se você não tem uma dotação orçamentária para que suplante todo esse suporte, todo esse trabalho. Com relação ao eixo 3, participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, a nível nacional, nós colocamos as seguintes propostas: que se acate e incentive ações, projetos e programas municipais e estaduais. Tudo envolvendo a integração e fortalecimento dos conselhos e conferências nacionais. Cada vez mais, essa voz tem que ser uma voz ativa e que seja ouvida. A nível estadual, que se acate também incentive as ações e programas municipais e micro-regionais. Como a gente é de agências regionais, então vão existir programas municipais e micro-regionais, para que você possa ter uma integração, que é o lema do Estado. Dentro dessa votação aí, na Convergir, nós participamos também do CREA lá, então teve lá as estradas mineiras, foi uma proposta inicial da duplicação de Pouso Alegre até Itaguá, mas com prioridade até Santa Rita. Duplicar 459 desse tempo. Aí é bom para Santa Rita e é bom para Pouso Alegre. Então tem que existir realmente a integração regional, porque não adianta Pouso Alegre crescer. Se a região cresce junto, você cria apenas bolsões. Você tem que fazer a região toda crescer. E também o fortalecimento dos conselhos de conferências estaduais também, para que isso tenha uma participação no controle social. Com relação ao eixo 4, política de desenvolvimento urbano, diretrizes para a integração das políticas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana, planejamento urbano e promoção da função social da cidade, a nível nacional nós colocamos 4 propostas. Primeira, nós pensamos que a União deve liberar áreas da União para as cidades que estão em pleno desenvolvimento, promovendo a função social na cidade, a função social das áreas, das propriedades, dos imóveis. Hoje, por exemplo, nós temos em Pouso Alegre áreas da União que seriam muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu acho que a União, cabe à União também fazer esse tipo de análise para que a cidade possa. O que o Roberto falou é importante o seguinte: qual é a área que Pouso Alegre quer desenvolver? A saída da borda da mata, aí tem que ficar lá o exército brasileiro, só tem a saída para lá. Eu saí para lá. Se o exército deixar passar, eu saí. Então, aquilo lá segurou o desenvolvimento. Talvez ele falou, né? Mas a União exatamente liderado para o O União só tem um acesso. Por quê? O União só tem um acesso. Porque, na verdade, quando nós falamos dessas diretrizes para esse eixo temático, a gente fala a União como um todo e os municípios como um todo. Especificamente no município de Pouso Alegre, na área do Exército, claramente. A segunda proposta seria a redução de contrapartidas municipais e ampliação da federal. Hoje, projetos do governo federal nessa área, em média, o governo federal entra com 60% do financiamento e o município entra com 40%. Então, a contrapartida do município ela é um pouco elevada. Digamos assim, você tem o pacto federativo, mas o município, nessa história toda, ele está entrando com uma participação maior do que tem dentro do pacto federativo. A terceira proposta seria, a nível nacional, ampliar verbas para saneamento urbano, saneamento ambiental. Hoje, quando se faz um novo empreendimento, um loteamento, um mercado, você tem verbas para quase todas as áreas. Quando você entra na área de saneamento, você esbarra. Ou por, talvez, deficiência de verba nacional, ou por incapacidade das companhias estaduais em atender essa necessidade. Então, assim, a necessidade de se ampliar as verbas para a questão do saneamento. E a proposta 4 seria a redução de impostos que oneram as tarifas dos transportes coletivos, a proposta agora na área de mobilidade, redução de impostos que oneram as tarifas dos transportes coletivos, com as devidas contrapartidas das empresas de transporte. No caso, se, por exemplo, eu uso 5% de impostos, a empresa
alternativa que seja viável para ambas as partes. Hoje a gente sabe que o transporte coletivo fica bem elevado o custo. Nesse mesmo eixo 4, com relação às propostas de âmbito estadual, nós colocamos que, da mesma forma que a cessão dos imóveis da União, a cessão dos imóveis estaduais e espaços subutilizados para o município, com agilidade. Hoje, temos espaço, quem sabe, até mesmo em Pouso Alegre, de órgãos ou entidades estaduais deixaram de funcionar e o imóvel foi parado, Parece que utilizado. agora é um ponto, mas eu conversando com o secretário do Cultura, ele falou que já foi liberado para ele ocupar uma parte na vai fazer isso. E outro ponto também parece que era a cadeira pública também. Tem também aquela área que era da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil. A gente vai descobrindo alguns espaços, assim. Então, assim, a função social da propriedade, não só uma área que a gente faz um zoneamento, como um zoneamento especial de interesse social, mas os espaços que são públicos, são do Estado da União, que também tem que cumprir a sua função social. Então, isso é importante. Outra proposta no nível estadual seria ampliar o suporte financeiro da Copasa na política de saneamento ambiental, para acompanhar todos os outros investimentos de desenvolvimento urbano. Podem enfatizar que, da mesma forma que nós queremos que se amplie investimentos a nível nacional para saneamento, a nível estadual também tem que existir um aumento desse aporte de verbas. Quanto vai ser isso, se vai ser feito isso tem que ser discutido. A terceira proposta, que entra na parte de mobilidade, seria a criação de terminal estadual de transporte coletivo, fora da região central, coligando com o terminal urbano. Com o crescimento da cidade de Pouso Alegre, a gente vê que há necessidade de se criar terminais de ônibus interestaduais ou intermunicipais que cheguem a um ponto que se coligue, por exemplo, com um terminal terminal urbano, para você facilitar a questão da mobilidade. Colocar ela num ponto mais distante e pegar aquele ponto lá e fazer o terminal urbano. Esse parece que é uma proposta legal. Seria na parte de custo assim, você deixar mais na área central, terminais urbanos e a parte de interligação municipal e estadual, você deixar um pouco mais longe da região central. Isso aí. E a proposta quarta proposta é cumprimento dos prazos para se realizar recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário. Hoje a gente sabe que a Copasa, ela sempre foi responsável pelo empresa de água e esgoto. Ela está começando, está iniciando esse trabalho de tratamento do esgotamento sanitário, mas acho que tem que ser definido o prazo para se cumprir, porque a cobrança também, a gente sabe também que a gente tem que ver o lado da empresa, a capacidade de investimento, mas acho que isso tem que ser mais esclarecido, mas tem que deixar bem claro isso aí. As propostas no âmbito local aprovadas, o eixo 1, responsabilidade e possibilidade de pactuação entre entes da federação, a gente colocou assim, nível de diretriz do nível do município, definição clara de uma política municipal de desenvolvimento urbano através de suas ferramentas, como por exemplo o plano diretor. Acho que o plano diretor tem que ser sempre trabalhado, ele quando foi criado no final de 2008, regulamentado em 2009, já existia a previsão de se fazer a sua revisão, e hoje, claramente, há necessidade de fazer essa revisão. E essa é uma forma de definição de políticas de desenvolvimento urbano. Se revisar esse plano, ver onde pode melhorar. Com relação ao aspecto financeiro, contrapartida municipal dentro da política de desenvolvimento urbano, se a gente quer que o Estado e a União aportem dinheiro para o município também tem que cumprir a sua contrapartida. Existe a possibilidade de criação do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano. Isso é importante. Outra forma de financiamento seriam parcerias público-privadas para a política de desenvolvimento urbano. Se a gente parar para analisar assim, qual seria o interesse de uma empresa privada para fazer a parte de desenvolvimento urbano, se existe um retorno ou não, isso tem que ser estudado. Com relação à participação e controle social do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, nível municipal, colocamos fortalecimento dos conselhos e conferências municipais. E no eixo 4, a nível local, em relação a políticas de desenvolvimento urbano, diretrizes para a integração de políticas de educação, saneamento, mobilidade, planejamento, nós falamos formalização de sub-regiões urbanas e rurais para fins de planejamento e gestão. O que seria isso, gente? Hoje, dentro do plano diretor, nós temos que é o macrozoneamento. O que o macrozoneamento define? Define como se faz o uso e ocupação do solo, se vai poder fazer prédios, se não vai, só residência. E isso está espalhado pela cidade inteira. Nós colocamos como proposta a criação de algumas regiões no perímetro urbano e na zona rural, onde para você facilitar a visualização da cidade a nível de demanda. Que tipo de investimentos seriam realizados nessas regiões? Então, você fazer uma divisão para facilitar o planejamento da cidade, não só dentro do zoneamento urbano, esse macrozoneamento, um zoneamento dentro dessa finalidade de política urbana. Por fim, nós fizemos as propostas temáticas dentro dos setores, para ver se essas políticas que nós colocamos aqui estão de acordo com as políticas do Ministério das Cidades. Para verificar se o que nós estamos propondo aqui, de repente o Ministério das Cidades vai propor e está de acordo com o que nós queremos. Com relação à habitação, a proposta 1 seria regularização fundiária e urbanização de ocupações irregulares na zona rural, através de lei específica. Hoje nós vemos que Pouso Alegre, com essa pressão imobiliária dentro do perímetro urbano, a população está tendo cada vez mais um caminhamento para a zona rural através dos chapeamentos. Então, se nós não fizermos um trabalho de regularização fundiária e urbanização dessas áreas, através de lei específica, lei de chapeamento ou ampliação do perímetro urbano, os problemas eles tendem a aumentar numa proporção maior do crescimento da cidade. A segunda proposta de habitação seria que dentro do programa Minha Casa Minha Vida devem ser definidos e quais e prazos máximos para a instalação de equipamentos comunitários de acordo com a dimensão dos mesmos. O que seria isso? Se existe uma área de interesse social, define lá dentro do zoneamento urbano como zona especial de interesse social. Ótimo. Já diz zona especial de interesse social. Eu tenho áreas institucionais. Então, eu acho que dentro desses locais, você tem que já informar qual a necessidade dos equipamentos comunitários, os equipamentos públicos, certo? Claro. Equipamentos comunitários, creche, escola, posto de saúde. Se há necessidade, definir prazos para que ocorra sua instalação. Você tem razão aí, esse ponto é um ponto muito crítico, que os administradores começam a enxergar aquelas áreas lá, a área está boa, a área está deixada, ou alienar aquela área, ou trocar aquela área, ou dar aquela área para a indústria, e assim por diante. E a maior parte dos nossos bairros ficaram sem as áreas institucionais, para poder colocar esses instrumentos que você falou, a creche, o lazer. Eu estava conversando com ele aqui, mas ele
de programas Minha Casa Minha Vida que estão sendo instalados no município, onde já estão previstos escolas, creches, áreas de lazer, quadras. Então, eu estou fazendo apologia, mas o prefeito já tem essa preocupação com relação a esses equipamentos comunitários dentro desses programas. Então, assim, seria importante nós definirmos prazos. Só gostaria de uma questão, Jorge, você está só apresentando. O debate vai ser não começa então fica meio cansativo. Tá bom, só para encerrar aqui. Com relação à área de saneamento, melhoria do sistema de escoamento de águas pluviais no município e suas galerias. E tratamento de 100% de esgotamento sanitário. Águas pluviais e esgotamento sanitário. Com relação à mobilidade urbana, ampliar estudos da malha viária entre novos loteamentos e também em áreas de ampliação do perímetro urbano. Dentro da mobilidade urbana, já é visto isso, mas que se verifique, por exemplo, no área de crescimento, se amplie esse estudo. Criação de terminal de integração de transporte coletivo, foi a proposta que a gente tinha feito aqui, criação de terminal. Com relação ao planejamento urbano e ordenamento territorial. Competência da liberação de alvarás deve ser exclusiva do município, de acordo com suas leis. Hoje o Estado libera alvarás provisórios. Isso é um problema que, às vezes, você tem lá, nós temos as leis municipais, a postura não libera o alvará, você entra lá dentro da internet e consegue um alvará provisório. E depois você não consegue reverter mais esse quadro. Adequação de espaços públicos para fins recreativos, culturais, esportivos e outros. Isso é outra coisa de planejamento urbano. E por fim, as duas propostas de trânsito. Especificação de pavimentação para novos loteamentos, sinalização horizontal e vertical por conta dos investidores. E definição de infraestrutura de apoio do transporte coletivo, como, por exemplo, abrigos para a população e distância entre os mesmos. Então, essas são as propostas do grupo 3.